Pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje com o capítulo 12, a vinda de Jesus, do livro A Caminho da Luz. Antes de iniciar nosso estudo, vamos à oração inicial, que será feita pela Marina. Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, por tudo que nós temos recebido do nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, é o nosso anjo da guarda que está sempre conosco. Vamos pedir também que o anjo da guarda possa ir até a nossa irmã Beatriz, que vai esperando o neném, e que o Senhor possa abraçá-la e que dê tudo certo no trabalho que ela está fazendo para a sua gravidez. Senhor Jesus, peça também para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados e os desencarnados, e que o Senhor possa visitar os nossos lares, abraçar todos que não puderam estar aqui conosco, nossos parentes, amigos, e que o Senhor possa continuar conosco, nos envolvendo com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, então vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos avançando, já estamos praticamente na metade do livro. São 25 capítulos, né? E hoje é o 12. A vinda de Jesus. Vamos ver como é. Vamos dar início então. Lá diz, Emmanuel traz para nós, o que seria manjedoura, gente? Manjedoura é onde os animais se alimentavam. Então era como se fosse, hoje podemos dizer que é um pequeno coxo que colocava alimentação para os animais na época. E ficava normalmente no estábulo, então onde ficava lá. E na realidade a manjedoura para nós, para o cristianismo, é símbolo da humildade, né? Jesus veio trazer realmente, mostrar esse caminho da humildade, que seria o ideal para um mundo que nós vimos desde o início, nosso estudo, já passando por aqui, das civilizações, das dificuldades, né, do materialismo, do politeísmo, e o mundo foi se desenvolvendo através de muitas guerras, muitas lutas, e realmente precisava chegar a vinda daquele que os profetas já haviam predito desde o início dos tempos, lá dos hebreus. Grandes profetas já diziam que ia chegar o momento que viria o Messias, o Salvador. Então, a manjedoura, então, podemos dizer, Emmanuel traz muito bonito isso, que seria o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Amém. Quer dizer, representa a humildade, que é a chave de todas as virtudes. A humildade, não é verdade? Então, por isso que a gente tem que entender. Então, nesse momento da chegada do Cristo, né, de Jesus, do enviado de Deus, começava a era definitiva da maioridade espiritual do planeta Terra. Porque Jesus veio, antes de falar, de fazer, de entregar o seu exemplo, né? Exemplificando mesmo aquilo que deveria ser seguido, mais pelo exemplo. Tanto que ele não deixou nada escrito, né? Foi tudo falado. Quem escreveu foram os apóstolos, o pessoal que convivia com ele, os vários documentos, inclusive do Mar Morto, que acharam muita coisa da época do Cristo, que veio complementar tudo aquilo que ele viveu. E como nós vimos na semana passada, a terra reinava um momento de paz. Não houve guerras, parece que desceu uma luz sobre a terra naquele momento, cessaram todas as guerras,
estava em paz, tranquilo, para antecedendo a chegada dele. Que vimos na semana passada, né, como é difícil a encarnação de um espírito puro como Jesus, que habitava locais inatingíveis até para o nosso pensamento, para saber. Ele chegar, densificar, formar teu perispírito, já não existia mais perispírito, formar um perispírito compatível com o da Terra, com o nosso aqui da Terra, para que pudesse encarnar entre nós. Então, para a gente entender dos profetas, né, que Emmanuel diz aqui, debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Então, todas as figuras que o precederam, Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como Maria, né, tem sido muitas vezes taxada de forma injusta, falando coisas objeto de malícia. Maria, por exemplo, a respeito da maternidade, do parto, da concepção, muita coisa fizeram para bagunçar, tirar praticamente a beleza da essência que é o significado da chegada dele aqui. Ele mudou a aura do planeta naquele momento, né? Chegada dele. Então, com os mensageiros chegando da Boa Nova, né, que foi solidificando a mensagem dele, de Cristo, e foi lançado então aquelas verdades irrefutáveis, mostrando a capacidade do homem. Ele veio para mostrar isso, dizendo, por exemplo, da responsabilidade que nós devemos ter, da necessidade da nossa melhora íntima para evoluir. Ele fala lá. Ele fala que todos nós temos ainda imperfeições. Quando a mulher adulta foi sendo apedrejada, ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Resumindo, todos ainda estamos a caminho da perfeição. E todas as vezes que ele fazia uma cura, ele dizia: vá e não peques mais. O que é isso? Isso aí seria a obrigação, dever, que Kardec veio trazer para nós depois, da necessidade da transformação moral. Quer dizer, vai e não peques mais. Quer dizer, tudo aquilo que levava a pessoa a praticar coisas ruins, nefastas, deveria ser modificado para que a cura realmente se procedesse, a cura do espírito. Aí que transformação também, né? Transformação. Para melhora, né? Então, porque automaticamente a pessoa, quando melhora o modo de ser, de agir, melhora tudo. Com reflexo no corpo físico também. É natural, nós já estudamos isso. Que tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, nós temos pontos, chakras, né? Que as terminações nervosas físicas são acopladas às terminações espirituais do perispírito. Então, uma coisa liga a outra, acelera a outra. Uma emoção forte, um susto, esse chakra que nós temos sobre o umbigo, ele capta essas energias e a gente sente aquele frio na barriga, às vezes, num momento de tensão, de raiva ou de sofrimento, de susto, né? Então, todos esses pontos que tem ligação no corpo físico, também tem no corpo perispíritico, que é aí que há essa interação. Então, esse fundamento, Jesus veio dizer que nós somos livres, mostrando o livre-arbítrio, ele não interferir, mostrando que somos livres, mas ao mesmo tempo mostrando a responsabilidade que cada um tem para com as nossas escolhas, com os nossos atos. Então, isso aí, de alguma forma, ele veio dizer que nós já estudamos aqui, quando estudamos o livro Céu e Inferno, que o inferno é a figura que nós podemos dizer que está dentro de nós, aquela angústia, aquele sofrimento de uma culpa, uma raiva, um rancor que está nos corroendo. Esse nós estamos vivendo o inferno. E que o céu nada mais é também que aquele momento de paz, que você está em paz com tudo, com todos, que você vê tudo aquilo ocorrer e que você não entra
naquela onda negativa, você consegue ficar de fora e se proteger e pensar bem, e à medida que você pensa, você começa a melhorar também o ambiente que a gente fica. Então, ele vem mostrar exatamente isso aí, a capacidade nossa de evolução, mas para isso tem que ter a transformação moral, que Kardec denominou de reforma íntima, que é a mesma coisa, é aquilo que vem. Transformar o quê? Lembrem-se, fomos criados simples e ignorantes. O início, os instintos praticamente dominavam a gente, né? Tivemos a consciência, então começamos a vir o sofrimento. Então, as pessoas pensavam assim, o sofrimento é Deus que está castigando. Não, aí vai mostrar que na realidade o sofrimento é para que nós possamos aprender a escolher, porque o sofrimento é decorrente, a dor, o sofrimento é decorrente de uma escolha mal feita que nós fizemos em algum momento lá atrás, nesta ou em outras vidas. Então isso é ponto pacífico, então você já aprendeu. Então, por que a necessidade da reencarnação? Que Jesus falou para Nicodemos lá, tem que nascer de novo. Nicodemos perguntou, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Não. Então é exatamente isso, que a oportunidade da gente voltar para evoluir, ou seja, voltar, passar por aqueles momentos que falhamos lá atrás, para que nós, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui na Terra, quando a gente volta, é a aceitação daquilo que não pode ser modificado. Quando você aceita, você vai trabalhar a sua melhora. Eu não tenho como modificar. Aí, então vamos aceitar e vamos fazer o melhor possível. Mas a maioria das vezes, hoje, atualmente, as nossas expiações, praticamente quase todas, vamos dizer 80%, são desta encarnação nossa mesmo. Falhas, nós somos muito. Por quê? Porque o progresso tecnológico foi uma força avassaladora e mexeu muito conosco. Nós somos despertados para um consumismo exagerado pela tecnologia e fomos esquecendo da parte espiritual dessa melhora. Então fazemos muitas coisas, esse culto do corpo, culto do ter, de puxar o tapete do outro, se prejudicar, de fazer isso aí. Todo mundo faz, né? Não, eu quero ter um emprego, eu vou te prejudicar, vou fazer tudo para você, vou inventar coisa. Você vai criando expiações que vão refletir. Em algum momento vai refletir. E às vezes hoje está refletindo agora. Essa vida mesmo. Eu acho excelente isso. Mas por que essa aceleração está tão rápida? Porque nós estamos em tempo de transição, tempo de mudança. Então as coisas estão acelerando para a gente entender. Eu mandei no grupo o efeito Schumann, vocês leram lá. É aquilo lá. Pulsação da Terra. Os cientistas, mais e mais cientistas dizendo que realmente o dia hoje são 16 horas mesmo. Então as coisas estão acelerando para a gente entender. Então tudo isso nós podemos dizer que hoje nós estamos vivendo uma das mais importantes encarnações da nossa vida. Por quê? Porque estamos presenciando, já adentrando nesse mundo de transformação. Muita revolta, muita evolução. Tudo isso está previsto, mas são coisas passageiras, passarão, isso que é mais importante. Então o que nós podemos resumir? Que se passaram muitos séculos com a vinda de Jesus, mas a sua exemplificação ainda está um tanto quanto incompreendida pelos homens. Ainda matamos em nome dele, brigamos em nome dele, conquistamos as coisas em nome dele, roubamos em nome dele, passamos a perna dos outros em nome dele, infelizmente. Então, podemos dizer que o homem de hoje, olha para vocês verem que coisa interessante, nós de hoje, assim como do passado, nós temos ainda as mesmas necessidades, ou seja, a mesma essência espiritual, ainda estamos carentes de alguma coisa ainda. Então, por isso a necessidade do estudo, da compreensão, para que a gente possa realmente entender a mensagem dele, a mensagem da manjedoura da humildade que veio para realmente nos modificar. E já se falam 2000 anos.
terrestres, né? Em termos é muito pouco, mas em termos terrestres é muita coisa. Então muitos tentaram atualizar as palavras de Jesus, mas não precisa atualizar, elas são atualíssimas. Estamos vendo hoje a interpretação das palavras à luz do Espiritismo nos traz uma coisa fantástica. São verdades que não tem como você escapar. Tem um fundamento profundo que só quem realmente não quer entender, acha que é difícil. E tem coisas também que hoje muitos negam. Tem muitos que negam até a existência de Jesus. Negam. Nossa, existe agitador de todas as épocas. Então, agora, alguns de nós ainda, ou muitos, nós somos envolvidos, olha, isso é muito sério, somos envolvidos por sentimentos inferiores que as trevas fermentam cada vez mais. Aí que é o perigo, porque como tem pessoas encarnadas ainda trevosas, ruins, podemos dizer, ainda ignorantes, que ainda não despertaram para a luz, o que nos envolve aqui na Terra, perto da crosta, também nas zonas umbralinas, são os mesmos espíritos que ainda não encontraram a luz, que estão prestes a deixar o planeta, que por meio da sintonia e afinidade colam em nós e potencializam as nossas negatividades. Então você pensa um pouquinho, você avarenta um pouquinho, um exemplo. Mas bastou fazer um avarento, por que não tem isso? Já vem, você liga automaticamente e vai potencializando aquilo. É isso mesmo, você tem que ter mais, você merece mais. Mensagens subliminares que vão dando para a gente, vai chegando e de repente cria-se um pensamento contínuo das mesmas coisas, você fala, meu Deus, isso aí não é meu, por que eu estou pensando tanto nisso? E isso quando você consegue ter quando esse você discernimento. consegue ter o discernimento, exatamente. Porque senão só vai cada vez mais aquela ideia tomando conta de você. Até que você faz e a responsabilidade é sua, de quem fez. A nossa responsabilidade fazer. Aí que entra a necessidade da prece, da meditação, desse encontro nosso com o divino, que independe de religiões, viu, gente? Independe de todas as religiões. Esse momento não é só para pedir, não é para rezar, é para orar. Rezar presume-se que é preces pré-fabricada. Não, é orar, é conversar com o anjo da guarda, pedir luz, sim, pedir luz, para que a gente possa devagarzinho passar momentos de ansiedade. E hoje a ansiedade, o mundo nos leva a ser ansiosos, angustiados às vezes, por situações, né? Ansiedade, depressão, estresse, né? De ver tanta mentira campeando para todo lado, aí a gente fica, as pessoas não valorizando nada, querendo poder pelo poder, gente, isso aí é terrível, terrível, mas nós temos o dever, nem na obrigação, é dever de ajudarmos a psicosfera da Terra. Como? Ajudando a nossa psicosfera. Como ajudar a nossa psicosfera? Melhorando os nossos pensamentos, melhorando a nossa capacidade de perdão, de desejar o bem às pessoas, independente. Não odiar. Quem é para disputa política, por exemplo, o ódio campeia. E não pode. Esse ódio é prejudicial. Deixa eles se odiarem e não nós entramos nessa. Não. Fez isso? Você não concorda? Tudo bem. Siga a tua vida, porque quem fez é responsável. Eu não vou entrar nisso, nessa onda de ou vai para cá ou vai para lá. Não. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então a gente tem que manter essa calma, porque com a nossa calma de 1, de 2, de 3, de 10, nós vamos conseguir modificar o nosso entorno e cada vez melhorando mais. Então, gente, essas influências ainda somos muito afeitos a elas. Vamos receber, mas temos que devagarzinho entender realmente a mensagem de Jesus, que está resumida no primeiro mandamento, que dá para fazer um estudo fantástico: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Pois é. Todos os 10 mandamentos estão incluídos nessa lição. Estamos nos amando quando eu estou dilacerando meu corpo nos vícios, na comida, tudo que deplora. Eu estou me amando. Quando eu me revolto com a minha presença, eu me revolto com o meu físico, meu tipo físico, eu não gosto, eu estou me amando. Quando eu revolto com a minha família, que são os próximos mais próximos, eu estou amando o meu próximo, sabendo que a família é onde se reúne principalmente os afetos e os desafetos de outrora, que precisam se acertarem. Eu estou tendo um pouquinho de paciência, eu estou pelo menos vibrando por eles, ao invés de odiá-los. Eu estou amando meu próximo, tudo o primeiro mandamento. Não, sem contar a questão, será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? É o que eu estou falando, chegou nele. Né? Eu não estou, se eu não estou me amando, não estou te amando o meu próximo, e lá diz que eu amar a Deus, se eu não estou nem amando aquele que é meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? Se eu nem me amo. Exatamente. Essa falta de alto amor é terrível. É uma das grandes tragédias que vai desencadeando muitas coisas. Não é verdade? É isso que a gente tem que pensar. Então Jesus foi o co-criador, né? O único Espírito puro, o único que encarnou na Terra. O único. Os outros foram reencarnações, espíritos de reencarnados. Buda, Maomé, todos. Jesus foi o único que encarnou. Não reencarnou, encarnou. Ele era de outras paragens que veio para cá. E aí, interessante. Então, esse é o sinal que a manjedoura trouxe para nós, a humildade, e nós aprendermos com a exemplificação do Cristo. Isso é muito importante. O exemplo de vida que ele teve. Ele tinha todo o poder. Na realidade, a gente pensa da varinha de condão, né? Ele tinha todo esse poder, porque não tinha necessidade de passar por aquilo. Mas ele deu um exemplo de superação para trazer para nós. Um exemplo para a gente ver que realmente esse exemplo do Cristo foi destruído quando o Estado tomou conta do cristianismo. Aí virou a desgraça. Nós vimos com Roma, com tudo aí, vamos ver no capítulo 13 os horrores do Império Romano e as cruzadas que nós vamos estudar, que foram brigar em nome dele. E lá começou tudo, né? A briga de hoje, até hoje, de judeus e muçulmanos, é isso aí. Começou de lá. Então vamos para a segunda parte que eu coloquei para hoje, Cristo e os essênios. Então, muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, né? Emmanuel traz para nós, há quem veja entre os essênios, ou veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e redenção. Vamos parar. Um espírito puro precisa aprender com os seres encarnados, reencarnados aqui, aprender alguma coisa? Não seria uma falta de lógica? Se ele é puríssimo, tem que vir a um povo aprender? Ou foi conviver? Aprender não entra na lógica, na hierarquia espiritual. Um espírito puro, então é algo que foge, e Jesus foi aprender com os essênios. Eu acho que isso aí não, e Emmanuel também acha que isso aí também as próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam das mais controversas dos homens, que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, reflete as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, diz Emmanuel, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Lógico,
desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, ele não foi aprender com os essênios. Se ele esteve lá, tudo bem. Nós vamos estudar os essênios aqui. Era uma sociedade diferente. Mas uma coisa interessante que eu não sabia, que é uma sociedade só de homens, mulheres não participavam. Os filhos cresciam e não tinha participação nenhuma das mulheres essênias, só de homens. Interessante. Então, aí a gente vai entender quem que eram os essênios. Aí fiz um resuminho. Ele até pode ter estado com os essênios, mas não para aprender alguma coisa com aquele povo, porém, muito provavelmente para ensinar. Porque os essênios já eram um povo mais acima da média, que pensava a média do povo. Quer dizer, já eram aqueles de capela que já vieram bem mais adiantados. Então ele pode ter complementado, dizer, vocês estão certos, complementado. E dentro dessas seitas religiosas, é algo que ele fala devagarzinho aqui, e eu vou estender mais um pouquinho. Foram 3 seitas na época de Jesus: saduceus, fariseus e os essênios. Vamos falar um pouquinho de cada um deles a título de curiosidade. Os essênios viviam afastados da sociedade, totalmente, no deserto, próximo da região do Mar Morto, ali que eles ficaram. Eram adeptos de uma seita judaica fundada em 150 a.C., bem próxima de Cristo, bem próxima, que existiu na Palestina entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Depois, essa sociedade, essa religião acabou. Sua religião, seus estudos eram concentrados no estudo da Torá judaica, que é o livro sagrado dos judeus, que forma o Velho Testamento da Bíblia. Eles faziam. Para os essênios, todos os bens eram coletivos, ninguém tinha seu bem seu. Todos eram da sociedade. Comunistas. Socialistas, né? Socialista. A sociedade essênica excluía as mulheres, pois eles eram celibatários, totalmente celibatários. Por isso que acabou. Começou em 150 e acabou depois, porque como é que renova? Tem dificuldade de a não ser aquele que nasceu fora, que depois aceitava e iniciava dentro ali, mas chegou um ponto que acabou. Você viu que as coisas têm um início, meio e fim? Seguiam rigorosamente os mandamentos de Moisés, o pecado. Perfeito. Era comum entre eles jejuar, rezar e realizar rituais, obedecendo às rígidas regras de disciplina. Eles ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Qual a diferença, gente? Ressurreição e encarnação. Ressurreição é a pessoa voltar à vida no mesmo corpo que foi decomposto, que hoje a ciência fala que não tem como, né? E reencarnação é voltar no outro corpo, no novo corpo. Então eles acreditavam na ressurreição. Condenavam a escravidão e a guerra, eram um povo pacífico. Viviam da agricultura e eram vegetarianos. Naquela época, não eram veganos, vegetarianos. Pareciam muito com os antigos cristãos, pelo gênero de vida que levavam. Então, era totalmente. Eles se lavavam muito, a limpeza deles era uma coisa fantástica, era roupa branca, usavam uma limpeza que extrapolava a limpeza que não era tanta do povo da época. Eles eram muito mesmo. Eram bem diferentes dos outros povos, né? Bem diferentes. A asepsia do corpo, eles entendiam que o corpo realmente era o templo do Espírito. A gente tinha que cuidar do corpo. E nessa região que viviam, hoje em dia, é seco ali na beira do Mar Morto. Só que naquela época, esses pedaços das montanhas, havia água ali, corria água, tinha muitas nascentes,
Por isso que eles tinham as piscinas para tomar banho, isso exatamente. tudo. Então, se a pessoa vai olhar com o olhar que é hoje, mas não como vai. essa gente vivia nesse lugar que é seco, desse jeito, uma porção de fotos, inclusive na internet, naquela época era diferente, completamente diferente. Então, a grande vantagem dele, pelos seus princípios morais, é que muitos acreditavam que Jesus, antes de começar, foi lá aprender com eles. Não é, exatamente. Eles já eram um povo adiantado. Não tem dúvida Eles disso. já tinham os preceitos que Jesus também Já tinha. estavam mais adiantados que a maioria. Estavam mesmo. Eles eram religiosos, né? Religiosos. Inclusive, parece que João Batista também passou por lá. Sim. João Batista disse que pertencia aos essênios. Diga. Pelo que eu estou entendendo aí, os essênios não é propriamente um povo, mas era como se fossem os seminaristas de hoje. Mas tornava-se um povo assim, eles aceitavam a religião e juntavam uma comunidade de judeus que denominavam essênios, que era diferente dos saduceus e dos fariseus. Eram as três que Então, mas existiam. se eles não tinham... Eram judeus. Se eles eram celibatários, se não tinha mulheres na sociedade deles, era como se fosse uma sociedade de estudo das religiões. Mas eles não se misturavam. Eles Então, eram porque não totalmente existiam fechados. mulheres, era como se fosse uma religião. um seminário de hoje. né? Mas era uma religião. A Por quê? formação do... Mas eles não eram povo, eles eram hebreus. do mesmo Eram modo. religiosos. Era a religião deles. Eram as três religiões predominantes. Os essênios, que eram mais fechados e mais difícil de acesso às pessoas, não era qualquer pessoa que chegava lá. Né? E os saduceus e os fariseus. Realmente era uma comunidade praticamente fechada. Agora, dentro dos saduceus também mulher, não havia mulher. Nos templos, essa coisa. Nos templos também não, é verdade. Dentro da comunidade dos saduceus, também mulher não representava nada. Mas eles podiam ter contato com as mulheres justamente para ter neném, para ter os filhos. Normal, né? Então, quem eram os saduceus? Vamos ver os saduceus, aí você vai ligar com os essênios, né? Faziam parte de uma seita judaica criada em 248 a.C., os saduceus. É uma seita judaica também. Seu nome é homenagem ao seu fundador, Sadoc. Foi o profeta fundador deles. Eles não acreditavam na mortalidade da alma, aí para você ver. Certo. Nem na ressurreição, e não esperavam nada após a morte, mas acreditavam em Deus. Aí. Olha para vocês verem as diferenças, né? Contraditório. Então, os saduceus, por não acreditar na vida após a morte, tinham na satisfação dos sentidos físicos o objetivo principal da vida. Comer bem, curtir a vida. Aproveitar, Mas eu estou vendo isso aqui hoje, enquanto é né? tempo. Mas tem muito saduceu aqui hoje ainda, de curtir a vida. Tem muito. Acho que nós fomos saduceus lá na época. Bom, né? Ser saduceu. Como se eram os materialistas da época, Sim. os saduceus. Quem eram os fariseus? Que significa, do hebreu, divisão, separação. Eram os praticantes dos cultos externos e da cerimônia, gostavam da ritualística. Parece que está cheio de fariseu, que hoje ainda também, viu? Adora ritualística, culto externo. Olha a sequência, gente. A história que você pode entender. Não é verdade? Sim. É o que eu estou falando. Eram inimigos de quem inovava. Tradicionalistas. Por isso eram contra o Cristo. Eram tradicionalistas. Não gostavam de novidade. Aquilo lá. Demonstravam grande severidade de princípios, mas ocultavam muito orgulho excessivo e desejo de poder. Tanto que Jesus não foi o romano que matou, foi os próprios judeus, os próprios fariseus ali que eram realmente, que eles queriam poder. Não possuíam nada de virtude. Na realidade, eles não tinham virtude nenhuma. E exerciam grande influência sobre o povo, que os achavam santos e eram muito poderosos. Aqueles cultos de imolação de animais, oferendas,
os animais que eram sacrifícios, pombo, tudo essa ritualística fazia parte da cultura e da religião deles. Quer dizer, os essênios pegavam mais na Torá, nos mandamentos, faziam aquilo ali, deixavam estudo, via que comia, praticamente não tinha nisso. Já os saduceus, tudo é festa. Vida louca. E os outros gostavam do poder, das vestimentas bonitas, das cerimônias, da ritualística, tudo isso aí. Né? E aí que Jesus, entre aspas, pecou, né? Ele expunha a hipocrisia dos fariseus. Ele foi com 10 anos, foi lá dialogar com o pessoal do centro e colocou tudo debaixo do braço. Então, por isso que eles usaram da influência, soltaram o Barrabás, ofereceu o Barrabás, que era um bandido, terror, e o povo não quer. Eles insuflavam o povo, já tinha o poder de insuflar, insuflar, não, como é que fala? A palavra influenciar. O poder de influência deles era muito grande, dado o poder que eles tinham no templo, toda essa ritualística, eles realmente influenciavam e deu o que deu. Né? Jesus, então, desde o seu nascimento e dos primeiros dias da sua vida pública, mostrou-se tal como era a sua superioridade moral ímpar jamais vista sobre a terra. Superioridade moral. Ele era o top do top. É isso aí. Então ele não precisou dos essênios nem de qualquer outra seita para trazer a sua mensagem. E não precisava de nada. A mensagem dele, Jesus veio falar para o mundo, para todas as civilizações, todas. Agora você vê a preparação de Moisés quando saiu do Egito, foram lá estudar a cultura do Egito, estudando aqui, saíram, ficaram 4 anos peregrinando, até tirar os costumes politeístas lá, vim para chegar na Terra Prometida, para começar então a preparação de que quase 1500 anos depois chegaria Jesus. Toda essa preparação, tudo foi levando as pessoas para falar para... Os judeus contribuíram negativamente num ponto, por quê? Eles eram muito fechados, eles não se misturavam, era uma sociedade egoística e orgulhosa, eles casavam só entre si, raramente fazia, mas era o único monoteísta, o único povo monoteísta que acreditava num Deus só. Os outros todos eram politeístas. Então veio, e aí nós vamos ver a missão de Paulo, que foi fantástica. Paulo não conviveu com Jesus, não viu Jesus ainda em carne e osso, mas foi um grande propagador, que veio realmente, ele viu Jesus, mediunicamente falando, né, em espírito, mas fez exatamente para difundir para todo mundo. Mas aí chegou, começou realmente a encorpar o cristianismo, foi fechado. O livre-arbítrio das pessoas. Diga. Mas toda a referência daquela época, seja essênio, fariseu, era a Torá. A Torá era a única coisa que existia. E quando vem Jesus, que não escreveu nada, inclusive, ele vem com um discurso completamente diferente. Porque a Torá... Completamente diferente, não. É diferente. É diferente. O que é a Torá? A Torá tem a lei divina e as leis mosaicas junto. Eles pegaram a lei de Moisés, que foi feita lá atrás para domar o povo, que faz parte da Torá também. Leis mosaicas. Mandamentos, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos eram divinos, imutáveis. Tanto que Jesus não mudou. Ele resumiu em um só, né? Praticamente. Mas as leis mosaicas fazem parte da Torá. Os costumes, não comer carne, tem uma carne que os judeus não comem, tem que fazer o dia do perdão. Tem ritualísticas também que eram do tempo de Moisés, que fazem parte da Torá. Que coloca no Antigo Testamento, tem lá também. Muita coisa que entra em choque. Pois é, agora, por isso que Jesus terminou como terminou, porque imagina o desafio que Jesus trouxe
para desmontar toda essa religião dos saduceus. Então, para mostrar que o importante é a essência e não a visibilidade daquela coisa, aqueles ritualísticos. Jesus veio acabar com tudo. E dinheiro, porque tinha mas é lógico. Horários. Ele ameaçou o poder deles ali, Então, né? Jesus foi fantástico, dá a César que é de César, que é Deus que é de Deus. Dinheiro é de César, é matéria. Deus é diferente. Então, é isso aí. Então, gente, quando a gente vai ver essa necessidade da mudança, eu gostaria que todos, você que está ouvindo também em casa, que se eu tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá no Caractere da Perfeição, o homem de bem. Leiam o homem de bem. É realmente aquilo o objetivo de todas as pessoas encarnadas na Terra. Aquilo ali tinha que ser algo que fosse para ler todos os dias. É muito bonito. Então, é um roteiro seguro para a gente dominar as nossas más inclinações e promovermos a nossa transformação moral. Então, o homem de bem. Coloque lá, essa dificuldade. Vamos lá no índice, coloca lá, o homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão ver certinho que maravilha que é isso aí. Ô Clayton, será que quando Jesus começou, né, nas suas pregações, nessas ideias, no fundo, será que os fariseus sabiam que Jesus estava certo? Assim, será que Jesus fez eles pensar também, olha, ele está falando verdades, por isso ele incomodou tanto? Mas já tem um problema, eles não aceitavam novidades que pudessem mudar o status quo deles. Ele é muito rígido. Eles estavam tão entranhados naquela ritualística que eles não aceitavam que alguém fosse mudar. Que pensasse diferente. Eles pensavam no Messias guerreiro. Eles aguardavam o Messias, não aquele cara que nasceu ali de um carpinteiro, falando coisas para mudar uma ritualística, falando que aquilo não interessava mais. Jamais eles iam aceitar aquilo, pelo poder que já estava com eles, porque eles tinham poder. Então eles tinham medo de perder o poder, eles não queriam se igualar a todo mundo. Exatamente, porque eles queriam controlar tudo ali, guerrear contra os romanos e retomarem toda aquela área deles e ali reinarem e aí se expandirem. Poder mesmo. Poder. Aí eles queriam, o que o romano fez, na realidade, os judeus queriam também expandir. Em vez de Império Romano, seria o Império Judaico na cabeça deles. Então, esse seria o rei salvador que eles esperavam. Então, o Cristo veio, e como eles não gostavam de nada que inovasse, que mexesse com seus costumes e hábitos, eles não aceitaram, de forma alguma. Aquilo ali mexeu com o brilho, o poder, a base deles. Então, foi uma revolução moral que Jesus veio trazer. E a quantidade de pessoas que iam atrás de Jesus para ouvir Jesus falar. Então, por exemplo, o costume dele, no sábado não pode fazer nada. Jesus também aí no sábado, curava no sábado, fazia lá. E aquilo para eles era absurdo, porque saiu Moisés já falou que o sábado é sagrado, então veio lá, está na Torá, não pode fazer nada no sábado. E Jesus, gente, que maledicência. Né? Falava, você tem que, costume de limpar a mão, tinha que lavar a mão para comer. Jesus fala, preocupa com o que sai da boca do que o que entra. Quer dizer, mais importante por aquilo que você faz, você age, né? Que a fala nada mais é que a expressão do pensamento, do sentimento nosso. Então, olha mais o que você está falando, é muito melhor do que essa ritualística de limpeza, não ritualística, simbolismo, do que na realidade você Não adianta estar limpo por fora e sujo por dentro. São os túmulos caiados, né? Que Jesus fala bem, né? Caiadinho por fora, mas por dentro está tudo podre, né? Então é isso aí que é. Olha para vocês verem como ele veio derrubar as estruturas mesmo. Por isso que o tempo dele tinha que ser curto mesmo. Porque ele mexeu com toda a estrutura daquele povo. E de repente aquilo foi se espalhando. As pessoas foram se espiritualizando. Né? As pessoas iam para a jogada das feras do circo romano, elas iam cantando. E o canto nada mais é que uma oração, que na realidade ali o espírito já estava desligado já. Ninguém sentiu a bocada das feras. Aqueles que eram queimados na fogueira, segundos antes do fogo,
já tinham tirado aquilo ali, mas aquele exemplo que veio dizendo. Então as pessoas começaram a entender o que é a espiritualidade ali. E fé. Aquela fé espiritual mesmo, aquela ânsia que eles achavam que aquilo ali, o amor fraterno, o peixe, né, que era o símbolo dos cristãos, né, muito bonito, né? Era depois que Jesus era da era de peixe e nós estamos na era de aquário agora, né? A mudança dos tempos, né? Então é muito bonito a gente ver a essência que Jesus veio trazer para a gente. Então, combatido, cheio de história, mas tem muita coisa, gente. Por isso eu acho que todo mundo tem uma obra de ficção muito, mas muito gostosa, que não depõe nada quanto a ele, que acrescenta que é o Cavalo de Troia. J.J. Benítez, pelo menos leia o capítulo 1. Ele descreve Jesus, convive com ele, falando, meu Deus, é muito bonito, é muito bonito. E é uma obra dita ficcional. Aí você vai ver isso tudo aqui na doutrina espírita, vê o que a doutrina fala e vê o que fala lá, não tem nada que entre em choque, só acrescenta. Então é muito legal. É uma volta no tempo, a ficção é isso. A NASA fez uma volta no tempo e 2 cientistas retrocederam. Então prepararam tudo, a roupa, o dinheiro, foi para chegar na época de Cristo. E essa nave tinha o poder de não se fazer visível. É uma parte. Aí a física quântica já está mostrando para nós como é que funciona a coisa. Aí, e ali eles saem, um fica na nave, né? E o outro sai para conviver. Eles aprendem o aramaico antigo, aprendem o hebraico antigo e vão convivendo com as pessoas. Ele se passa por um grego que era farmacêutico, vendia erva, que dava remédio, fazia tudo, entendeu? Curandeiro. Que os gregos eram muito bem vistos, então falava, esse cara que voltou, falava o grego antigo fluentemente também, né? Então tinha capacitada. E ali começa a desenrolar até ele encontrar com Jesus e conviver. E Jesus olhar para ele sabendo que ele era do futuro. Aí que é gostoso, né? Você leu também, né? Sabendo que aí o Cavalo de Troia tem 1, 2, 3, você tem o último pesa 1,5 kg. Está no quarto, quinto por aí. Esse é o último. O último tem 1.100 páginas. Eu comprei o último. Você comprou o último? Comprei. Espetáculo. Mas o 1, vocês conseguiram ler o 1? É muito interessante. Fecha tudo aí. Vamos ver agora o último item, cumprimento das profecias. Falamos há pouco das profecias, né? O que é profecia? Vem do hebraico, chama-se antever. É a antevisão de alguma coisa, né? Atribuída a alguém designado por Deus. Então, a profecia é uma antevisão. Então, a vinda de Jesus ao planeta, vocês vão ver aí, o cumprimento, está desde os primórdios da história da humanidade, sempre foi esperada pelos povos antigos e envolvida em várias profecias. Mesmo após sua vinda, onde cada ato de Jesus teve uma razão de ser e uma precisão divina, e desde o seu nascimento até a morte, sempre teve profecias. O Velho Testamento, baseado no Torá, livro sagrado dos Hebreus, está repleto de profecias, falamos há pouco, que falam da vida do Messias. Mesmo assim, o povo hebreu não identificou e nem aceitou Jesus como Messias. Não aceitaram. Não aceitaram. Eles até hoje aguardam a chegada do Messias. Infelizmente, também os muçulmanos também rejeitam Jesus como Messias. Eles acham que ele é um profeta. Creem nele como um profeta e não como Messias. Quando Jesus leu um trecho das profecias de Isaías que diz, lá de Isaías, está lá no Velho Testamento, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele, Jesus, falou naquele momento
que a profecia estava se cumprindo, porque falava de si mesmo. Ele lendo a profecia, ele mostrou. A profecia foi dita como se o Messias ia fazer aquilo. Então, o Senhor me ungiu, ele dizendo, ele, para pregar boas novas, ele fazer boas novas aos mansos, aqueles que quisessem aceitar. Se não aceitasse, ele respeitava o livre-arbítrio de cada um, não brigava, não foi posto à força. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Qual é essa prisão? A prisão espiritual hoje. Abrir a prisão da palavra, soltar para você se sentir livre e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pronto. Essa foi de Isaías, lá atrás. Então Jesus sabia da sua missão, óbvio. Sabia da sua vida, da sua morte. Nada o surpreendia. Essa profecia antes da vinda do Antes da vinda. Jesus. Nada surpreendia ele já estava visto lá. Você sabe quantas, a título de curiosidade, quantas profecias falam da vida do Messias? Vamos ver. 1000. Menos. 300 profecias. 300 profecias dizendo da chegada dele. Algumas trouxe agora sobre o seu nascimento. Oséias, profeta. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Começou de lá. A meu filho, porque para onde que ele foi, quando Herodes mandou matar as crianças menos de 2 anos, então onde que foi? Foi confirmada por Mateus, capítulo 2, 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Isso, Oséias, antes de acontecer. Depois Mateus veio confirmar, depois disso. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabendo que em Belém que ele ia nascer. Miqueias, confirmada por Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Seguimos as profecias, foram intuídos para vir. Essa do nascimento. Agora tem as profecias da vinda dele. Êxodo 12:46. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora de casa, nem quebre nenhum dos ossos. Aí João vem dizer: o que é isso? Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo que foi crucificado, porque era costume, depois que tirasse, quebrava-se as pernas depois da morte na cruz. Então os 2 ladrões que foram crucificados juntos foram quebradas as pernas. E Jesus não foi. Quebrava por quê? Para acabar de matar. A dor era tanto que os 2 morreram. Então não lhe quebraram as pernas. Então, Como é que é a profecia? vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Quer dizer, aí foram os soldados que na verdade quebraram as pernas do primeiro e do outro, e com ele foram crucificados. Então estou dizendo aí sobre a vida dele, a morte dele. Isaías 4:3. Vós que chama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Mateus diz: daqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. As profecias datam de 1300 antes do Alcorão, livros sagrados muçulmanos, e 700 anos antes de Cristo. Ainda antes do Alcorão. Já tinha Moisés. Ué, então, 300 anos. Moisés é 3.000 anos. Depois o Alcorão também. Olha para você ver.
as profecias relatam toda a vida do Cristo, seu nascimento, seus feitos, e sua morte e sua ressurreição. Todas se cumpriram. E o próprio Jesus, durante sua vida encarnada em nosso planeta, diversas vezes referiu a elas, compartilhando com seus contemporâneos que as profecias se cumpriram na sua figura. Mesmo assim, os muçulmanos e os judeus não aceitam Jesus como Messias. Fazer o quê, né? A religião judaica vê Jesus como uma série de falsos messias, considera Jesus como um falso messias, o mais influente e, consequentemente, o mais prejudicial. Mas nós já estudamos aqui que tem uma seita judaica agora, mais moderna, que aceita Jesus. Vocês lembram que nós falamos aqui? Falamos aqui. Começou nos Estados Unidos lá, que eles estão já, os tradicionalistas não aceitam. E eles já começaram a entender que aceitar Jesus como Messias. Os judeus ainda aguardam a vinda do Messias, pois para eles o Messias deve ser um guerreiro que libertará o povo judeu. Tem aqui, ó, judaísmo messiânico. Judaísmo messiânico. Judeus que acreditam que Jesus é o Messias. O Messias. Obrigado pela lembrança. Judaísmo messiânico. Mas os judeus atuais, eles não entendem que a mensagem de Jesus foi espiritual. Ele mesmo disse que não veio trazer a paz, mas a espada, não para guerrearmos com o nosso próximo, mas para contra as nossas más tendências. A briga é contra nós somos nossos nós avós. mesmos, que nós trazemos, e volta na transformação moral, na reforma. Essa é a briga deles. O que você fala? É o seguinte, porque eles precisam de alguma coisa para manter a religião judaica deles rígida. Sim. Né? E se eles, então, eles vivem na esperança de alguma coisa. Mas então são os fariseus de outrora. Pois é. Pois é. Porque é uma religião baseada no medo, né? Hein? Não seria isso? O medo que tipo assim, se acabar o medo que o judaísmo se esvaia. Não, mas o medo dele é o orgulho que não deixa. É um orgulho, é porque o judaísmo vai se esvair. Então, você vivendo de esperança, você vive Você muito vendendo o mais. peixe que vai chegar, você vai manter o povo unido. Mantém o povo unido. Ali, deles. É. Até quando? Aí você tá Em vez de compreender, em vez de aceitar e exatamente. trabalhar e estudar sobre isso, não. Então, essa mensagem espiritual é muito mais difícil que a briga, que seria o guerreiro. Jesus falou de amor, perdão, caridade, tolerância, indulgência, e disse que o reino não era desse mundo. E nós teimamos achar que o reino aqui para nós, ainda pensamos nisso, que deveríamos juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem. Tudo ele disse. Jesus usou uma linguagem simples e simbólica, para que todos os homens de sua época pudessem compreendê-lo. Infelizmente, até hoje, a sua mensagem e seus exemplos são incompreendidos e muito menos praticados. Hoje vamos encerrar. Aí, quem tem o livro, leia o último parágrafo do cumprimento das profecias, que vai dizer tudo aí. Isso que eu resumi aí, lá no último parágrafo, tem tudo aí para vocês verem. Muito bonito, para a gente entender. É judaísmo messiânico, né? Aí, semana que vem, nós vamos ver mais um tanto. Vamos começar com a grande lição, depois a palavra divina, e vamos ver o que vai dar, se vai dar para terminar ou não. Não vamos correr. Não temos pressa. Então aí, gente, é a beleza a gente se vê Jesus por outros olhos, né? A gente vai aprendendo de Jesus diferente, né? Aquele ser maravilhoso que está no leme, que o povo uns estão indo para o buraco, ele está deixando. Gente, tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está aqui, o caminho está aqui. Siga o que eu disse há 2000 anos. Que dê a tolerância. E na verdade coisas tão simples, né? E vem Kardec, colocou no questão 886, o que é a caridade? Os espíritos. É o BIP, beneficência, indulgência e perdão. É isso. O mundo está exercendo a caridade? Infelizmente, pouco. Então, como que a gente quer que todos que habitam aqui
vão fazer a transição para um mundo melhor, para ficar aqui. Sendo que cada um pensa de um jeito, uns não aceitam nada, outros estão com o pé no barco, na canoa, e uma outra parte já está pronta. Só não se usa mais os nomes, mas continua aí, essênicos, Os essênicos, os saduceus e os fariseus, praticamente. Mas só que agora o tempo chegou. Agora é a hora da colheita. Porque quando você semeia o trigo e o joio, a belezinha os dois. A hora que sai os cachos, é aí que vai ver quem que é trigo e quem que é o joio. Quem que é o joio? O joio será arrancado. Quer dizer, arrancado é o seguinte, não ficará, vai para outra frequência compatível com a frequência daquele, porque a frequência dos que ficaram aqui, a frequência vai melhorar. Exato. O que é frequência? A gente tem que colocar isso, que é toda a energia que nós criamos através do pensamento, das palavras, das atitudes, que nós estamos canalizando e nos conectando com frequências melhores, é a mesma frequência. É isso que vai nos fortalecer, que vai nos fazermos transcender muitas coisas, vamos valorizar muitas coisas que ainda não valorizamos, mas é pretensão minha até falar, mas eu vou me arriscar. Mas eu acho que a gente tem já um pouquinho, uma sementinha frutificando dentro de nós. Sim. Eu acho que, não é puxar sardinha para a brasa não, mas eu acho que será que nós não merecemos, pelo menos? Mas ela tem que ser regada. Regada, é isso que a gente está fazendo. Estamos regando para ver se a gente consegue adquirirmos para a nova frequência. Saímos para uma nova dimensão, uma nova energia. É isso que a gente quer. Vamos, se não der, a amizade é a mesma. Vamos, se vocês forem ficar para trás, não tem problema, a gente encontra lá na frente uma hora. E assim a gente vai levando. Né? Mas vamos fazer a nossa parte. O mais importante é isso. Cada um de nós fazer a nossa parte. Legal, gente? Alguma pergunta? Nós vamos encerrar agora. Uma vibração, fluidificação da água que vamos tomar. Você que está em casa também, esteja apto para receber esse passe também espiritual que ao mesmo tempo vai ser dado para vocês. E que nós possamos aproveitar o máximo possível e que tenhamos muita tranquilidade nesses momentos difíceis que o país está passando, muita prudência, pedir a Jesus que cubra com seu manto todos o nosso Brasil maravilhoso, que haja paz, harmonia, que todos sejamos intuídos para que possamos fazer o melhor, para que for melhor para o país, que nós possamos realmente, que as bênçãos do Cristo cubram esse país nesses momentos dificultosos que estamos passando. E temos certeza que nosso querido amado Mestre vai estar conosco em todos esses momentos. Não nos vamos contaminar com ódios, rancores, guerras, com nada. Vamos pensar em Deus, em luz e harmonia. Vamos cobrir de luz todos, indistintamente. Vamos à prece agora. Então, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, vamos agradecer a nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga por este nosso estudo de hoje. Vamos pedir aos bons espíritos que fluidifique a água que vamos beber aqui, a que você vai beber em sua casa, para que essa água contenha todos os remédios necessários para a nossa cura espiritual, para a cura do nosso corpo, que ela nos dê um ânimo, nos dê muita força para continuar na nossa caminhada. Que essa luz que sentimos agora neste momento possa invadir todo o nosso ser e irradiar aonde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho,
com as pessoas que convivemos. Que essa luz possa trazer-nos a paz, a prosperidade e a certeza de que nunca estamos sós. Que Deus e a espiritualidade amiga sempre está junto de nós, nos ajudando, nos intuindo e nos mostrando o melhor caminho a seguir. Que nossos ouvidos possam estar sempre abertos para escutar os bons conselhos dos bons espíritos. Te agradecemos, Pai. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos e até semana.